Então, a gente vai falar de outro tema super importante, que é de governança para startups, o que realmente importa, né? E aí a gente também tem 3 feras, pelo menos esse número estava certo, para falar sobre isso. Então, eu quero convidar o Douglas Nicolau, da Incentive, a Júnia Nogueira de Sá, e o Marcelo Hoffman, do IBGC, para falar sobre isso. Acho que eles vão poder falar melhor do que eu, mas existe uma iniciativa do IBGC, do qual a Anjos do Brasil faz parte, que acabou de lançar um caderno sobre governança de startups, que está super bacana. E é um tema extremamente relevante, porque o nosso investimento não termina na hora que a gente investe. Muito obrigada por estarem com a gente. Muito desculpa pelo susto que eu pulei vocês, e vai dar tudo certo. Não, tudo bem. Obrigada, Maria Rita. Eu vou mediar o painel. Eu sou Júnia Nogueira de Sá. Queria agradecer o convite da Anjos do Brasil, dizer que eu fiquei muito satisfeita em ter recebido a notícia do aumento de mulheres investidoras anjo. Também faço parte do MIA, que é o Movimento Mulheres Investidoras Anjo. Então, vamos lá. Vamos falar de uma coisa que, às vezes, parece que não é importante nas startups, mas importa muito com o Marcelo Hoffman, que é formado em Direito, tem pós-graduação em Direito, Gestão e Finanças Empresariais, é sócio fundador da HFM Advogados, partner da ABC Ventures, e faz atividades pro bono como mentor Endeavor, como coordenador da Comissão de Startups e Scale-Ups do IBGC, que é nessa condição que o Marcelo vai falar aqui hoje com a gente, principalmente sobre essa publicação, que eu soube que está tendo um grande número de downloads, inclusive, porque é um tema que está chamando muita atenção agora. Parece, no hall de prioridades de alguém que está montando uma startup, a governança parece não importar, mas essa conta vai ser cobrada lá na frente e ela é cara, né, Marcelo? É verdade. Então, vamos falar do título desse painel, Governança para Startups. O que realmente importa? Perfeito. Bom, queria, antes de responder o questionamento, agradecer a Maria Rita e ao Cássio pelo convite. Além do convite para falar um pouquinho sobre o tema hoje, agradecer também pelo trabalho ao longo dos últimos 24 meses, né, a contribuição imensa que deram para que a gente chegasse a essa publicação na forma como ela está hoje. Gostaria de agradecer também ao IBGC, na figura da Yuki, da Laís, que estão aqui presentes hoje, pela confiança em nos delegar essa atividade de coordenar um trabalho no meio de um grupo de pessoas tão fantástica, com uma história muito rica e que torna desafiador o dia a dia de levar esse conteúdo para fora do IBGC. Mas falando um pouquinho sobre a mensagem do caderno, sobre o que realmente importa, né? Eu acho que a grande mensagem que o caderno traz, ela é uma mensagem de adoção gradual de boas práticas de governança corporativa. Porque, historicamente, para aqueles que têm uma vivência corporativa ou que fazem parte do IBGC, eu tenho certeza que percebem, né, aquela sensação de distância que, por vezes, nós temos quando nós nos deparamos com os grandes temas de governança e nós estamos no início da nossa jornada. Então, a dinâmica do IBGC, ela nos permitiu construir uma publicação que traz justamente uma lógica de passo a passo, que tem como foco, como público-alvo, o empreendedor, cuja nossa intenção é justamente desonerar o tempo do empreendedor para fazer com que ele perceba exatamente aquilo que é mais relevante a cada etapa do seu desenvolvimento, para que ele perca justamente essa sensação de não prioridade de um tema relativo à sua organização. E como é que foi esse processo e como é o produto, né, desse trabalho? Esse é um processo longo, né? Em 2017, ao final de 2017, o IBGC estruturou um grupo de estudos que fez um primeiro levantamento através de pesquisas com vários atores do ecossistema. Fruto dessa pesquisa, se desenvolveu um outline para uma futura publicação. Esse outline foi objeto de uma audiência privada com vários agentes do ecossistema, onde a gente validou os pontos de atenção de checagem de desenvolvimento do tema que a gente buscava trazer para o mercado. Posteriormente, se desenvolveu um primeiro escopo de trabalho que, num momento pré-publicação, foi disponibilizado para contribuição através de audiência pública. Essa é a metodologia do IBGC, ou seja, um trabalho construído com calma e a várias mãos. Esse trabalho foi lançado no dia 27 de março, aqui no Cubo. Para nossa alegria, ele está sendo muito bem recebido.
né? Sem dúvida alguma, ele é fruto de uma experiência coletiva bastante relevante do ecossistema brasileiro. E o que é o produto final? Eventualmente, qual é o potencial acréscimo que essa publicação traz? O grande desafio foi entender o passo a passo, como eu comentei no início, né? E o que se fez? Se percebeu claramente que aquelas empresas que já tinham passado por um ciclo relevante já tinham adotado práticas de governança corporativa, sofrendo mais ou menos para chegar naquele contexto de maior maturidade. Esse foi o nosso ponto de partida. Bom, a bagunça está daqui para trás. Então, nós vamos quebrar isso em 4 fases, até o momento em que o negócio está sendo idealizado pelos empreendedores. E assim foi, né? Há uma discussão sobre essa definição de fases, é um pontapé inicial na discussão, ninguém é dono da verdade, mas nós adotamos como premissa 4 fases. Uma fase de ideação, onde a empresa ou organização sequer está constituída, uma fase de validação, conhecido como MVP por todo mundo que está aqui, uma fase de tração e uma fase de escala. E a cada uma dessas 4 fases, a gente estabeleceu uma lógica de tarefas ou de checagens organizada em 4 pilares. O pilar societário estratégico, o pilar de pessoas e recursos, propriedade intelectual e tecnologia e processos de accountability. Então, o que esse caderno traz? Ele traz uma provocação a cada fase, olhando para cada um desses pilares, que tipo de medida eu deveria ter tomado para que eu não fique muito atrasado no meu processo de desenvolvimento corporativo rumo a uma boa prática de governança lá na frente. Então, ele traz algo acionável e prático, que permite que o empreendedor identifique o momento onde ele está, que tipo de medida ele poderia ou deveria ter tomado para estar alinhado com, digamos assim, um desenvolvimento sadio e que não onera demais o tempo do empreendedor. Então, assim, para finalizar esse primeiro questionamento, a saída desse trabalho leva para um questionamento, né? O questionamento potencialmente anterior a essa dinâmica, ele estava muito mais voltado para esta empresa tem boa governança corporativa ou essa empresa não tem boa governança corporativa? E a nossa missão, o nosso trabalho agora ao longo de 19 é disseminar um mindset um pouco diferente, né? A pergunta pretensamente correta a ser feita é: dado o estágio em que esse empreendedor se encontra, as práticas de governança corporativa que ele adotou estão suficientes e aderentes ao seu momento, entendendo que a governança ela é um processo e não um evento isolado na vida das organizações. Então, é essa dinâmica que a gente busca trazer, é esse mindset mais acionável e prático, que está documentado nessa publicação disponível para download no portal do IBGC. Para todos que tiverem interesse, basta se cadastrar e acessar o documento para uma análise um pouquinho mais cuidadosa. Obrigada, Marcelo. Queria apresentar, então, agora o Douglas Nicolau, da Incentive. O Douglas é empreendedor, formado em administração, pós-graduado em marketing pela USP, fundador e CEO da Incentive, que vem aqui hoje contar para a gente, e aí tem um truquezinho, tá? A gente fez uma prévia lá atrás. Então, a gente descobriu que ele é um caso de aplicação prática disso tudo que o Marcelo falou. E a gente queria que ele contasse aqui como é que é, na prática, você ir acrescentando governança corporativa enquanto o seu negócio está crescendo. Maravilha. Bom, pessoal, uma ótima tarde a todos. É uma honra muito grande estar aqui. Também gostaria de agradecer pelo convite ao pessoal da Anjo do Brasil, que vem fazendo um trabalho incrível e extremamente importante para o ecossistema empreendedor do nosso país. E também dividir um palco aqui com pessoas tão experientes e que têm muito a colaborar com esse mercado. Antes de falar, de fato, da aplicação da governança, eu queria rapidamente fazer uma breve apresentação da Incentive. Nós criamos a nossa startup porque, em geral, pessoas e empresas acreditam que 100% dos impostos devem ir para o governo. Mas o que quase ninguém sabe é que parte disso pode ser revertido diretamente para a sociedade, através das leis de incentivo fiscal. E as leis de incentivo elas estão relacionadas a diversos temas e causas. Existem leis na área de inovação, tecnologia, leis na área de educação, cultura, esporte, formação de jovens, crianças, idosos, melhor qualidade de vida para a terceira idade, também na área da saúde, pessoas com deficiência, oncologia. Então, são diversos temas que podem ser impulsionados através do redirecionamento de impostos. E esse é um tema super desconhecido. Então,
o que leva a um potencial enorme e inexplorado, né? De um lado, a gente tem um enorme número de projetos que são aprovados, que têm viabilidade técnica para inovar e para gerar impacto social positivo e que morrem no papel porque não conseguem captar recursos. E, por outro lado, a gente tem um grande número de empresas, mais de 90% das empresas, que não aproveitam os benefícios fiscais que poderiam estar financiando diversos projetos inovadores. E um tema que é importante também é que as pessoas físicas também podem decidir para onde elas querem investir parte de seus impostos. Só que quase ninguém faz isso. Existe um potencial hoje, de acordo com a Receita Federal, de cerca de 9,3 bi. Então, é um volume extremamente expressivo e que as pessoas físicas poderiam destinar para projetos específicos e apenas 200 milhões que são direcionados, ou seja, 9,1 está na mesa. É realmente um volume bastante expressivo. Então, com todo esse cenário, nós criamos a Incentive, que oferece uma solução completa para o uso eficiente das leis de incentivo para todos esses agentes, tanto para as empresas, através do mapeamento de potencial, mostrando para a empresa tudo que ela pode aproveitar e como aproveitar, otimizando a captação de recursos dos projetos, fazendo esse matchmaking entre as empresas e os projetos ideais, alinhados com os valores e pilares. Depois também na fase de monitoramento, que é extremamente importante, levando transparência, como esse recurso é investido, quais são os resultados, qual que é o retorno do investimento, quais são os indicadores de performance desse projeto, então uma avaliação de todo o andamento da execução. E, por fim, a nossa ferramenta ela permite ações de engajamento, né? Transformar a empresa numa multiplicadora, para que, depois que ela tenha as suas causas definidas, ela possa também engajar diretores, colaboradores e toda a sua rede para também financiar projetos através do direcionamento de impostos. Isso funciona não só para as empresas, mas associações, por exemplo, de professores que podem direcionar para projetos na área de educação, uma associação de medicina para projetos na área da saúde e assim por diante. Então, a ideia é que a gente consiga conectar de uma forma mais eficiente as pessoas com as causas que já são intrínsecas. Então, essa é a nossa solução. Quem tiver interesse em conhecer, depois pode acessar incentive.me, incentive com V mudo, para entender um pouquinho mais do nosso trabalho. E o trabalho relacionado à estrutura de governança começou no ano passado, no início do ano passado, quando nós iniciamos a estruturação da nossa rodada de investimento. Apresentamos inicialmente para a Harvard Angels, que gostou da ideia, decidiu liderar a rodada e nos ajudou muito através de um comitê que fez análise, nos ajudou a estruturar a rodada de uma forma bastante clara e objetiva. Depois disso, na figura do Claude Hitch, que é o nosso investidor líder, ele abriu um relacionamento com as demais redes, apresentamos também para Anjos do Brasil, que temos alguns investidores da Anjos do Brasil, depois para o Insper Angels e também a Startup Farm, que entrou nessa rodada. Então, a gente conseguiu estruturar uma rodada bastante inovadora, a maior rodada do país em quantidade de investidores, infelizmente não em volume financeiro, mas tivemos 51 investidores nessa rodada, mais a Startup Farm, uma aceleradora, então 52. E esse foi um dos pontos mais discutidos durante a organização da rodada de investimento, né? Um volume muito grande de pessoas, como estruturar a governança, como dialogar com toda essa rede, e, mais importante do que isso, como aproveitar o potencial que essa rede tem, né? A gente, de fato, entendeu que, mais do que o valor financeiro, era o smart money, era o network, o acesso que esses investidores tinham no mercado. Então, a gente reduziu o ticket de investimento exatamente para capilarizar e ter um número maior de investidores e estruturou uma rede chamada Rede de Executivos de Impacto, que tinha o objetivo exatamente de dialogar com todos esses investidores de forma proativa e não reativa. Então, a nossa estratégia foi buscar utilizar a governança não como uma ação de reportes ou de apresentação dentro daquilo que tinha que ser feito, mas, o contrário, a gente buscou fazer provocações, antecipar as informações com o objetivo de manter os investidores e a rede de executivos de impacto engajada para conseguir trazer os resultados que a gente buscava
no sentido de abertura de portas, oportunidades e relacionamento com grandes empresas. Então, foi um dos pontos principais aí na estruturação desse processo, em que a gente pensou em como utilizar a governança para otimizar e aproveitar de forma mais eficiente o smart money, não só o investimento financeiro. Eu queria te agradecer, Douglas, e botar o Marcelo nessa conversa e perguntar se você acha que esse caminho foi o caminho correto. Eu queria que você comentasse esse caminho de governança que a Incentive fez. Bom, claro, a gente conheço a história a partir da história contada pelo Douglas, e eu fiquei muito animado com tudo aquilo que eu ouvi da Incentive. Me achei um case muito bacana, porque, na essência, é uma iniciativa que tem um viés com algum nível de sofisticação de governança corporativa no seu alinhamento e na estruturação dessa rodada, alinhamento com os investidores, mas, essencialmente, tem um produto de governança na sua entrega de valor ao destinatário final da plataforma, né? Porque, enfim, a gente tem uma dificuldade tão grande de ter incentivos, né? A gente tem uma dificuldade tão grande de empreender no Brasil. Então, alguém que venha com essa facilitação para acesso a um capital e que permita aos proponentes, ou melhor, a quem aporta os recursos, de alguma forma exercer a sua melhor governança corporativa, né? Se a gente estiver atento ao princípio da responsabilidade social, né, que bem zela pelo valor que as organizações aplicam e constroem a longo prazo, identificando todos os stakeholders impactados pelas suas atividades. Então, aqueles que dispõem do recurso e dos benefícios fiscais, que, como contrapartida, permitem esse tipo de investimento, ao tomarem esse tipo de iniciativa, estarão, sim, praticando boa governança corporativa, de forma facilitada, cumprindo um preceito atrelado ao princípio da responsabilidade corporativa. Do lado da empresa que recebe o recurso, a gente tem alguns princípios de governança bem atendidos também, como transparência, prestação de contas, que são os pilares da governança. E a governança ela é muito mais essência do que aparência, e eu acho que a Incentive me simboliza muito bem isso. Mas o que me chamou muito a atenção foi a maturidade e a sofisticação, ou a inteligência mesmo, de conseguir, num grupo de investidores tão volumoso, organizar desde as minutas jurídicas do investimento, né, de forma alinhada em termos de deal para todos os envolvidos, até as formas de se relacionar com esses investidores, através de conselho, de comitê e de alinhamento claro de fluxo de informações. Então, acho que seria muito bacana se o Douglas pudesse contar um pouquinho, né, sobre esse desafio e como ele estruturou esse nível de relacionamento e alinhamento de informação e o quanto isso potencialmente traz de benefícios ou poderia trazer em termos de problemas caso esse trabalho não tivesse sido construído com bases sólidas. Só fazer um alerta aqui. Nós temos 10 minutos ainda de painel e a gente vai abrir para perguntas para a plateia. Então, se vocês quiserem levantar a mão para pegar o microfone, enquanto o Douglas responde essa questão do Marcelo. Perfeito. Bom, só vou fazer um gancho. Você comentou a respeito da responsabilidade corporativa. É um tema que a gente vem divulgando bastante, a questão da responsabilidade fiscal também, sobre o uso eficiente das leis de incentivo, né? Quando existe a liberdade de escolha e a gente pode decidir para onde destinar a parte dos impostos, isso automaticamente cria a responsabilidade para que a gente faça isso de forma consciente, eficiente e com transparência, né? E o Marcelo comentou como que a gente conseguiu criar toda essa estrutura. Fazendo um gancho também que a Maria Rita comentou sobre esse ecossistema colaborativo. Eu acho que nada disso teria sido possível se não tivesse sido o suporte da equipe, o Claude, que ajudou muito como investidor líder e fez as conexões necessárias durante esse processo, então, com o escritório jurídico, para auxiliar em toda essa estruturação do contrato híbrido, que tem algumas especificidades por ser um investimento de impacto. Também na estruturação de governança, pensando em reduzir o nosso timing de abertura de vendas e, de fato, focar naquilo que vai trazer resultados e conseguir uma maior conversão. Então, a gente teve uma colaboração incrível
de pessoas que tinham grande conhecimento em áreas específicas. Eu acho que esse foi, desde o início, um diferencial. Como a gente tinha uma rede de alto nível e com um volume interessante de pessoas, a gente buscou aproveitar o que cada um tinha, de fato, de especialização, em vez de buscar aprender aquilo na raça, né? Então, trazer realmente quem é especialista naquele tema para nos auxiliar em cada uma dessas etapas. E, de fato, isso não seria possível sem o poder de relacionamento que as redes trazem, né? Então, a Harvard Angels, Inspire Angels, Anjos do Brasil, acho que isso ajuda muito, cria esse elo de contato, então isso ajuda demais. E buscar realmente entender aquilo que é valor. Muitas vezes, fazer esse alinhamento de expectativas com o investidor. Eu vou investir só recurso e não tenho tempo. Eu vou investir recurso e tenho tempo, e eu sou bom nessa área. O que eu posso colaborar dentro da startup? Como que eu posso me relacionar e como que eu posso agregar valor? Eu acho que esse exercício, e que não é feito uma vez só, isso é feito diariamente, né? Então, entender como que a gente consegue, quais são as nossas dores, quais são os gargalos, e, nessa fase, qual que é a pessoa ideal que pode nos ajudar. E aí, completando, nós temos hoje uma estrutura de conselho e uma estrutura de comitê, que a gente entendeu que faria mais sentido uma estrutura de comitê rotativo, exatamente porque os gargalos eles mudam, né? Num primeiro momento, o compliance era um gargalo, depois que a gente estruturou isso, o gargalo virou na área de operações, então uma outra pessoa poderia nos ajudar. Então, a gente começou a entender que pensar em comitês rotativos, entendendo de onde vem o gargalo, qual é o nosso maior problema e quem é a pessoa adequada para nos ajudar nesse desafio, a gente cria uma estrutura para poder implementar uma melhoria. Então, acho que isso foi um grande diferencial, tentar, de fato, aproveitar o potencial da rede da melhor forma possível. Antes de abrir, eu queria só pedir para o Marcelo complementar. Você falou de 4 fases e o Douglas falou de gargalos, né? Ele foi identificando os gargalos dentro das fases. Você consegue, dentro dessa lógica da metodologia adotada pela publicação do IBGC, fazer um resumo aqui de quais são os grandes gargalos e as grandes saídas nessas 4 fases? Eu não diria que eu vou fazer um resumo dos grandes gargalos, mas vou tentar identificar aqueles que podem ser consenso da grande maioria. Eu acho que, numa etapa em que o negócio está sendo idealizado, e a gente assumiu como premissa, de novo, que a empresa não existe, o grande desafio é o alinhamento de expectativas entre os founders. O quanto eu estou disposto a investir do meu tempo, do meu dinheiro, qual é o meu nível de dedicação exclusiva, integral ou parcial, qual é a minha capacidade de perda no tempo, eu consigo viver dessa maneira por 24, 18, 36 meses, qual é a medida de tempo dessa minha renúncia para uma hipótese de benefício ali na frente. Então, esse alinhamento inicial ele passa a ser, na minha perspectiva, bastante importante, porque a gente vem vivenciando sistematicamente retiradas ou saídas de co-founders de forma prematura no meio da jornada por algum desalinhamento. E mais do que o alinhamento, a maturidade de 1 ano depois, eventualmente, ou 6 meses depois daquele momento em que as combinações são feitas, poder voltar para as combinações e revisitar as combinações para ver se elas ainda estão válidas, se merecem algum ajuste, demonstra uma maturidade de quem tem potencial de construir uma grande organização. Eu acho que, na fase de validação, eu vejo, assim como 2 grandes desafios, começar a trazer pessoas-chave e saber quais são as ferramentas. A gente tem aí o marco legal das startups trazendo regulação potencial nova para o Stock Plan, acho que a gente tem que discutir esse tema. A gente tem também como um potencial desafio esse alinhamento de perfil do investidor adequado para a minha empresa, porque, no fim do dia, o capital que vai financiar o projeto, ele tem uma característica. O capital de Venture Capital é uma característica, de um capital mais institucional é uma outra busca de retorno, e assim vai. Então, o perfil do investidor que vai ajudar a impulsionar a empresa é relevante. Já na fase de tração, entre validação e tração, acho que a gente começa a ter esses eventos de conselho de forma mais intensa, às vezes antes, às vezes depois, mas estruturar um conselho, entender aquilo que eu vou extrair do conselho. Eu lembro que você falou que deixava para o conselho temas estratégicos, e aquilo que era mais operacional, numa criação de comitê. Empresas tradicionais levam anos para entender estruturas de conselho e comitê. Levam anos para entender essa dinâmica, e você conseguiu fazer isso no momento zero, é uma dinâmica muito bacana. E quem sabe, na fase de escala, o grande desafio seja realmente o founder entender que ele tem 2 chapéus. Que agora ele tem o chapéu de sócio e tem também o chapéu de executivo.
e que a profissionalização é um evento inevitável, a divisão da capacidade de tomar decisão faz parte do processo de crescimento e, sobretudo, é o melhor para a empresa, que não tenha mais uma pessoa tomando todas as decisões por ela e que saiba usar a capacidade de decidir de acordo com o seu chapéu, com o seu momento e com o seu contexto. Tem uma pergunta aqui, né? Boa tarde, Douglas. Eu sou Cleison Sabino, sou da Investchap. A gente trabalha apoiando startups do Nordeste, né? Eu já fui empreendedor, já tive exit, e sou nordestino, resolvi levar para lá também o que eu tive de vantagens que a gente recebe por aqui. Cara, parabéns por você conseguir fazer uma rodada com 52 investidores. Eu queria saber o seguinte, quanto tempo durou a tua oferta? E como é que tu fez, como é que tu conseguiu fazer a gestão de tempo para tu fazer as apresentações da tua empresa, os pitches, que tu deve ter feito aí um bocado deles, e, ao mesmo tempo, você tocar o avanço do teu negócio, porque ele não poderia ficar parado fazendo pitch, captando, né? Esse desafio entre captar investimento e manter a operação, sem dúvida, eu acho que é o maior desafio durante a captação de investimento. Principalmente que foi a nossa primeira rodada, então ainda não tinha um time suficiente para deixar a operação e para que eu pudesse concentrar exclusivamente na rodada. Eu acho que a peça-chave nesse fluxo foi o investidor líder, assim, que foi o Claude, que ele abraçou a causa e ele fez todas as aberturas que eu precisava para apresentar para as pessoas que eu precisava. Então, o tempo que eu investi foi para fazer as apresentações. Claro, me preparar, organizar material, relatórios, toda a estrutura, mas foi 20% do que eu tomaria se eu tivesse que fazer todo um processo tradicional para chegar até as redes, buscar as pessoas. Então, eu acho que esse alinhamento inicial, e aí fazendo um gancho, que dentro da estrutura de founders, um alinhamento, mas também esse alinhamento inicial com o investidor líder, como que vai ser estruturada a rodada, eu acho que foi um trabalho super importante e que ajudou a, entre aspas, sobrar um pouco mais de tempo para a operação. Então, mas sem dúvida, é um desafio gigantesco, dormir pouco, trabalhar fim de semana, não tem muito milagre para responder essa pergunta, não. Tem mais alguma pergunta na plateia? Aqui, por favor. Eu queria pedir para o Marcelo, o Douglas, se pudesse explorar um pouco mais assim, o benefício de se ter uma boa governança. Porque toma um pouco mais de tempo também, que, como ele falou, o tempo é escasso para quem está querendo tocar um negócio. Bom, a nossa percepção é assim, no mínimo ela evita perdas. Esse é o mínimo da boa governança. Mas, sem dúvida alguma, justamente essa lógica de oneração e de perda de tempo é que a gente tem que ponderar frente a esse potencial benefício. Nós percebemos claramente que empresas que têm uma organização corporativa adequada têm um acesso melhor a capital, de qualquer natureza. Se nós formos falar de capital de terceiros, sejam instituições financeiras ou investidores, nos seus mais variados tipos, sem dúvida alguma, quem está buscando fontes de financiamento externas vai se deparar com algum tipo de explicação a ser dada e algum tipo de comprovação da sua jornada até aqui. E aqueles que estiverem minimamente bem organizados passam por essa etapa de maneira mais simples e potencialmente acessam um capital mais qualificado. Porque a gente sabe que investidores muito qualificados têm uma certa aversão a risco e à desorganização. Então, inevitavelmente, você perde uma série de oportunidades ao estar desorganizado. Então, não sei se necessariamente existe um ganho. Eu não diria, por exemplo, que uma empresa ela vai conseguir uma rodada de investimento por ter uma boa governança. Mas eu ousaria afirmar que a boa governança evita com que ela se depare com um deal breaker sob a perspectiva de um investidor durante um processo de diligência, avaliar uma hipótese de investimento. Então, assim, aumento de valor, acesso a capital qualificado, potencialmente liquidez, entendo que são benefícios bem tangíveis de uma governança adotada de forma gradual, sem onerar o empreendedor, de maneira muito adequada ao seu dia a dia, numa ponderação clara de custo e benefício. No dia a dia, o que você acrescentaria, Douglas? No nosso caso específico, a gente sabia que a gente estava lidando com investidores, com profissionais sêniores que tinham escassez de tempo e que a gente precisaria
na verdade, superar um grande desafio de mantê-los engajados, né? Eu acho que quando a gente fala de conselho, ou no nosso caso, da rede de executivos de impacto, que envolve todos os investidores e ainda alguns convidados, nesse caso, a gente ficava refletindo, como que a gente vai conseguir despertar o interesse para que esse profissional, que hoje já está numa fase de vida diferenciada, mas que ele sinta que faça sentido colaborar. E eu acho que o primeiro passo é ter realmente um alinhamento de expectativas, é ter clareza na comunicação, o que faz sentido, o que a gente precisa, como que ele pode colaborar. Eu acho que cada vez mais a gente vem aprendendo isso, até corrigindo, você falou da diferença dos comitês no ponto zero, não foi, a gente apanhou um pouco para conseguir amadurecer, mas nesse caso eu acho que o nosso maior benefício é conseguir com que através de uma boa comunicação, através dessa estratégia de governança, a gente tem um retorno muito maior dos investidores, pensando em estratégias comerciais, em abertura de portas, em relacionamento, em reuniões, em eventos. Então, eu acho que esse alinhamento de expectativas e uma comunicação clara traz vários benefícios para os dois lados. Eu acho que, no nosso caso, seria isso. Eu queria deixar uma palavra final, eu sei que o nosso tempo esgotou, mas especialmente para esse público da Anjos do Brasil, de investidores anjo, não é uma questão da gente penalizar a empresa que não está organizada, mas, essencialmente, esse público tem um papel a cumprir, de sinalizar os ajustes de rota a serem implementados, e eles potencialmente são mais simples no início da jornada. Então, eu convoco a todos os investidores anjo que estão aqui presentes a realmente olharem essa publicação e apoiarem esse tipo de cultura de ajuste de rota enquanto é tempo, para diminuir esse passivo consolidado ao longo da jornada e que, para vocês mesmos, capturem como investidores o retorno de ter uma empresa bem organizada que, inevitavelmente, vai acessar novos ciclos de crescimento, novos ciclos de investimento até o momento de maior maturidade. Seria essa a minha palavra final. Obrigado. Então, infelizmente, a gente podia passar a tarde inteira falando desse tema aqui. Eu sou encantada por ele, mas nós temos que encerrar. O Douglas e o Marcelo vão estar aqui às 4h, quando a gente tem a sessão de networking. E à disposição de vocês, quem quiser continuar essa conversa. Eu queria agradecer de novo o convite da Anjos do Brasil, Cássio e Maria Rita, me colocar à disposição e vamos em frente. Obrigado. Obrigado, pessoal.